pessoas! Estou aqui hoje pra falar como é que eu acredito em Deus, como é que funciona Deus pra mim. Então, eu passei muito tempo na igreja, aí eu saí um tempo, aí eu voltei, aí eu saí de novo, aí eu voltei. Aí, gente, eu entendi umas coisas incríveis. A primeira coisa incrível que eu entendi é que Deus é incrível. E mais que isso, né? A gente é tão ser humano, tão falho, tão pequeno. E a gente tem uma visão de que a gente limita Deus ao culto, limita Deus à igreja, limita Deus aos amigos que são da igreja, limita Deus com todas as coisas, em todas as partes. E na minha crença, Deus é incrível, é além do que eu vejo, além do que eu penso, além do que eu posso imaginar. E quando eu comecei a perceber e a encontrar novas formas de ver Deus, de ter contato com Deus, aí eu comecei a ver como eu pensava limitadamente, né? E como muita gente ainda pensa limitadamente. Muita gente que está dentro da igreja, muita gente que não está dentro da igreja. Mas como muita gente vê Deus limitando ele a uma religião, limitando ele à Bíblia. A gente já fala sobre a Bíblia, sobre como eu acredito na Bíblia, como é que funciona a minha crença na Bíblia. Mas agora eu quero falar exatamente sobre como eu vejo Deus. Eu acho, gente, que Deus, ele é... Eu comecei a perceber Deus, né, outras coisas, quando eu comecei a abrir os meus olhos e sentir tudo que tem ao meu redor, entendeu? Então, tipo assim, funciona assim, eu vou à praia, aí eu sento na praia, aí eu olho pra aquele mar. Aí eu sinto uma paz, porque eu sei que Deus tá ali, entendeu? Então assim, olhando pro mar eu posso conversar com Deus. Porque Deus pra mim, ele não é só aquele Deus. Se Deus pra mim, ele é incrível, e ele é irado, ele é massa, ele tá aqui comigo. Então se ele tá aqui comigo, eu posso conversar com ele a qualquer momento, eu não vou limitar ele ao momento da vida que eu vou estar na igreja, ou ao momento da vida que a igreja fala muito, né? Que é o momento que eu vou estar dentro do meu quarto, com todas as luzes apagadas, orando e conversando com Deus. Nada contra quem faz isso. Mas eu comecei a entender e eu percebi e eu comecei a ver que a minha intimidade com Deus aumentou muito mais, e que Deus, ele deixou de ser aquele Deus e virou esse Deus quando eu comecei a ver como as coisas pequenas, elas podem possuir muito além do que eu acho de Deus, entendeu? Então, tipo, um bichinho pode ter muito de Deus dentro dele pra mim. Ir a Guaramiranga e acampar, ver aquela natureza, ver a cachoeira. Gente, isso pra mim enche o meu coração de Deus, da presença de Deus. Tipo assim, como eu vejo, caramba, Deus é tão incrível, ele criou tudo isso aqui perfeitinho, do jeito que é, e tudo funciona em harmonia. E caraca, brother, pronto. Aí esse é o momento que eu me sinto assim, 100% em paz. Ou seja, eu comecei a mudar um pouco a minha fonte de receber Deus. Eu limitava Deus a um lugar, a um momento, aquilo, e eu comecei a ver Deus como tudo isso. E eu acho que é assim que eu vejo Deus, até hoje, em todos os momentos. Então assim, quando eu vou fazer uma foto de alguma coisa que eu achei incrível, eu fico, caraca, que irado. Então assim, pra mim ali tem Deus, entendeu? Pra mim, as coisas que eu toco, que eu produzo, que eu faço, tudo isso eu ponho um pouco da minha crença em Deus, de como Deus tá comigo, de Deus naquilo, entendeu? E eu acho que graças a ele tudo floresce, tudo funciona, tudo transborda, entendeu? Além de um Deus, é um Deus e uma energia incrível que ele pode passar para todas as pessoas, tanto para as pessoas que estão com energias boas, como para as pessoas que estão com energias ruins. Deus, ele pode encher tudo dele, da energia incrível que ele transmite. Pronto, eu acho que isso é um pouco do que eu creio, de como eu creio, de como eu acredito em Deus. É isso aqui, né? Isso aqui. Eu acho que é o que eu consigo falar, né? Existem coisas que são tão sentíveis, tão sentíveis e tão menos faláveis, que talvez as minhas palavras elas sejam muito pequenas pra dimensionar. Que você entenda o que eu tô falando, e que se você sentir pelo menos um pouquinho disso também, ou um dia você tiver com seu coração disponível a sentir, né, você se abra mais um pouco, porque uma coisa que eu aprendi também na minha vida é que Deus, ele sempre tá ali, mas nem sempre a gente tem a conexãozinha com ele. É como se fosse, sei lá, um amigo que a gente sempre conversa no WhatsApp.
Se a gente para de falar com esse amigo no WhatsApp por um tempo, talvez a gente perca a conexão com ele, perca a conversa, perca o papo, que a gente se afaste desse amigo. E Deus é da mesma forma. Quanto mais a gente tiver conexão com ele, foi coisas que eu entendi vivendo, tá? Ok? Eu aprendi um pouco na igreja, a teoria, mas a prática realmente foi vivendo. Tipo assim, quanto mais conexão eu tenho com Deus, quanto mais eu me abro pra sentir Deus nos lugares que eu ando, nas coisas que eu faço, no meu dia a dia, quanto mais eu recebo de Deus e eu, como eu faço a fotossíntese daquilo e eu passo para as pessoas com uma energia positiva, mais eu vou estar passando Deus para as pessoas, mais eu vou estar sentindo Deus, mais eu vou estar em contato com Deus. Ou seja, quanto mais eu receber e passar, a coisa vai virando uma corrente de amor, entendeu? E é assim que eu sinto Deus, entendeu? Eu acho que ele não é o Deus parado ali, entendeu? Não é o Deus estático, é o Deus que eu tenho uma conexão, que eu me disponibilizo a criar uma conexão com ele, que eu vou lá, que eu converso, que eu oro, que eu peço, que eu agradeço, que eu tenho uma conexão direta, que eu vejo uma coisa e, putz, que coisa linda, obrigado Deus, que coisa maravilhosa, que mar lindo, né? Tipo, caramba, Deus tá incrível, que mar lindo, entendeu? E assim pra mim funciona Deus, é basicamente isso. Eu tentei falar menos do Deus da religião e mais do Deus de como eu acredito. Mas eu sei que vai ter muita gente me perguntando nesse vídeo: Isa, e a Bíblia? Você não crê na Bíblia? Você passou muito tempo na igreja, blá 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 blá. Pronto, então vamos pra essa parte, a segunda parte de como eu creio em Deus, né? Bom, eu passei muito tempo na igreja, assim, muito tempo mesmo, já fui líder e tal. E eu me afastei um pouco da igreja uma época e eu comecei a viver um mundo que não é o mundo da igreja, que era o mundo que eu estava habituado toda a minha vida. Toda a minha vida eu estava habituada ao mundo da igreja. Então pra mim era aquele mundo que existia. E quando eu cheguei no mundo que não é o mundo da igreja, que às vezes até o mundo que a igreja não fala bem, eu comecei a ver que existem muitas coisas além daquilo que eu cria. Ou seja, então, você crê na Bíblia ou não crê? Eu acredito em muitas coisas da Bíblia. Mas pra mim a Bíblia é como se fosse um livro em que eu posso retirar muitos ensinamentos a qualquer momento da minha vida dali, entendeu? Então, se um livro eu posso ler 5 vezes e interpretar aquele livro de 5 vezes diferentes, 5 formas diferentes, a Bíblia, então eu também posso ler 5 vezes, interpretar de 5 formas diferentes em qualquer momento da minha vida, do melhor ao pior, e posso tirar a aprendizagem daquilo do melhor ao pior. Mas ao mesmo tempo eu sei, e eu seria muito leiga se eu não soubesse, né, se eu não percebesse. Foi uma coisa que eu abri os olhos e eu fiquei, caramba, isso é muito realidade. Que a Bíblia tem muito da cultura árabe, né, não sei se eu posso falar árabe, né, tipo de Jerusalém, do mundo oriental, que não é uma cultura que é uma cultura que eu não concordo em muitas coisas, como o machismo exacerbado, eu não curto essa vibe, como o preconceito com homossexuais e com um tantão de outras coisas que eu acho que são puras coisas de cultura, enfim. Então é muita ingenuidade minha achar que um livro vai ser escrito por uma pessoa que vive sei lá, em Jerusalém, e que aquilo não vai ter coisas da cultura dele. Claro que vai ter. Se em Harry Potter, que é um livro de ficção, existem muitas coisas que eu vejo o filme, que eu leio o livro e digo, pô, isso aqui é a Inglaterra. A Inglaterra funciona assim. É uma vibe muito, sei lá, da Inglaterra, entendeu? Da galera de lá, entendeu? É uma coisa tipo darkness, entendeu? Então, óbvio que se eu vou ler a Bíblia, eu vejo que ali também tem muita coisa da cultura árabe, que é uma coisa que eu não gosto. Então, como é que funciona? Eu leio coisas que eu acho ok, eu digo, nossa, ok, aprendi com isso. E coisas que eu vejo e digo, poxa, isso aqui é machismo, poxa, isso aqui é preconceito. Eu deixo de lado, eu não vou também morrer, me matar, nem odeio esse livro porque tem isso. Não, de forma alguma. Eu sei que eu posso aprender com a Bíblia da mesma forma que eu sei que ele tem coisas de uma cultura que eu não concordo. Então eu separo as coisas e eu acho que esse discernimento é muito legal de todo mundo ter, porque quando a gente começa a ter, a gente começa a ver que existe um mundo lá fora que luta contra isso. Existem seres humanos, né? Deus fez o ser humano, o homem, né? Então se eu creio nisso, eu vou ajudar pessoas que não são pessoas ruins, mas que elas vivem realidades que de certa forma são reprimidas por algumas coisas que a Bíblia fala, entendeu? Então assim, eu não vou descrer na Bíblia, mas eu também não vou deixar de ajudar essas pessoas, de
Eu não vou pegar, não vou tomar a voz delas, mas eu não vou compactuar com algumas coisas. Pronto, fim, entendeu? E eu tenho consciência disso. Eu acho que é uma consciência desenvolvida mais. E eu espero que mais pessoas cada vez desenvolvam mais essa consciência de igualdade, de amor, principalmente de qualquer outra coisa. Porque, caraca, Deus é um Deus de amor. E cada vez mais eu tenho mais certeza que Deus é um Deus de amor. Que Ele passa amor, que Ele transmite amor em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele quer. E que uma coisa assim, uma coisa desse tamanho, que às vezes é uma coisa ridícula, que vem de outra cultura, que não transmite amor, as pessoas fazem a questão de pegar aquilo e de transformar aquele em ódio, e de transformar aquele ódio acima do amor que a gente recebeu de Deus pra passar, entendeu? Será que esse vídeo tá confuso? Eu espero que não, eu espero que todo mundo entenda. Então assim, é basicamente essa minha visão da Bíblia. Eu não discordo de muitas coisas da Bíblia, mas eu também não concordo com muitas coisas da Bíblia. Mas eu acho que ele é um livro que pode conter muitas coisas que vão me trazer um ensinamento como pessoa, né? Porque são pessoas que conviveram com Jesus em algum momento. Eu creio em Jesus. Então eu creio que aquelas pessoas, elas também puderam sugar coisas boas de Jesus, além das crenças que elas mesmas têm. E no final, né, a pergunta que não quer calar: Isa, você vai à igreja? Sim, eu vou à igreja aos domingos, meu namorado me acompanha. E por que eu vou à igreja? Porque eu creio que aquilo que o pastor vai falar vai fazer eu pensar diferente de alguma forma, vai me trazer uma reflexão. Pra mim, o meu pastor é como se ele fosse um psicólogo. E ele vai falar coisas que eu vou, caraca, é verdade. Eu acho que ele pode falar que Deus pode usar pessoas pra falarem. Sim, por que não? Então, se eu acho que Deus é um Deus incrível, Ele pode inspirar pessoas a falarem coisas incríveis, né? Eu acho que Deus, Ele só vai inspirar as pessoas a falarem coisas incríveis. Coisas que não são incríveis não são inspiração de Deus, na minha parte, na minha opinião. Enfim, e eu acho que aquilo vai mudar muito. Por exemplo, ontem eu fui pra um culto e ele falava sobre constância, sobre fé e tal. E eu fiquei, caramba, que verdade. E eu pensei um pouco, pensei mais um pouco. E eu fiquei matutando aquilo no meu dia, trouxe isso pro meu cotidiano, mudei algumas visões, mudei algumas pequenas coisinhas que eu tava estagnada. E, poxa, por que não, né? Se eu acho que é uma coisa que pode me fazer melhorar, por que não? Da mesma forma que se eu chego lá e tem alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa que não me agrada, eu olho pra cara do Breno, o Breno olha pra mim, não curtimos, vamos embora, tudo bem. Já aconteceu, né? Nem todo mundo é perfeito, nem tudo acontece de uma forma perfeita. E nós ouvimos, não gostamos e saímos. Pronto. Acabou-se. Depois discutimos sobre... E outra coisa super legal, né, que eu tenho com o namorado, graças a Deus. A gente sempre discute tudo que a gente ouviu, né? Tipo, caramba, vamos absorver isso na prática, né? Caramba, aquela situação e tal. Então, assim, vou à igreja sim. Vou à igreja aos domingos sim, não sou bitolada. Muita gente diz assim, já aconteceu, né, de dizer: ah, você vive um meio termo de Deus. Não, gente, eu não vivo um meio termo de Deus. Eu vivo um Deus incrível, maravilhoso. E não é ir ou não ir que me deixou viver menos, mas a minha escolha de ir, de ver, de ouvir, me trouxe um crescimento pessoal, né, com Deus, entendeu? E até assim, de intimidade, se eu for pensar por um lado de que lá eu sinto a presença de Deus, eu oro e tal, mas isso não me limita a sentir a presença de Deus em outros lugares, a de conhecer, de ver Deus refletido em várias outras coisas, e de sentir a presença de Deus e de orar em outros lugares e milhões de coisas mais. É como eu disse, que eu volto a dizer, eu não vivo um Deus intermediário, eu vivo um Deus maravilhoso, um Deus incrível, um Deus que se mostra cada vez maior na minha vida, e que eu pensava como uma pessoa limitada, que se eu não vivesse de uma maneira X, eu ia viver menos de Deus. E quando eu me vi não vivendo daquela forma e vivendo de outra forma, eu vi mais e mais e mais e mais e mais ainda de Deus. Olha aí, que massa, né? Então, sem limites, não se limite a um lugar, não se limite a umas pessoas. Eu só quero passar pra vocês o tempo todo, é pra vocês abrirem os olhos e o coração de vocês pra ver Deus em tudo que tá ao redor de vocês. Porque quando vocês verem, vocês vão saber, sentir a diferença de uma simples meditação, de você fechar os olhos e se conectar com nada e sentir Deus, entendeu? Fazer uma oração, fechar os olhos e meditar e respirar e se conectar com o seu interior e, sei lá, às vezes transbordar de Deus, entendeu? Porque Deus está se conectando com a gente também, né? Então é isso, Deus é assim pra mim.
Eu espero que vocês tenham entendido, né? Antes de gostar, eu espero que vocês entendam, né? Porque tem muita gente que não entende e é muito complicado. Eu tô tentando transmitir o máximo que eu posso da minha opinião, né? Espero que eu tenha conseguido. E eu quero saber a opinião de vocês também, de como é que vocês veem Deus, as coisas que vocês acham sobre Deus, se vocês concordam ou discordam de algumas coisas. E mais uma vez eu vou repetir, eu espero que aqui não tenha comentários que firam a crença, espero que não tenham comentários que sejam pra discussão. Peraí, calma, discussão não, que sejam comentários agressivos, mas que sejam comentários discutíveis, que a gente possa ter uma boa interação, eu e você que está aí desse lado assistindo esse vídeo, telespectador. Beijo, muito obrigada por ter visto esse vídeo. Eu estou totalmente sem temas pra Veda, então sugiram temas, por favor, gente, sério, porque tá acabando o Veda e daqui a pouco vai voltar os vídeos normais e eu tô esgotando todos os meus temas aqui no Veda. Então, beijinho, tchauzinho, gente.